A paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos irmãos. Quero aqui agradecer a Deus pelo privilégio, a oportunidade, a alegria e a satisfação de mais uma vez estarmos junto com os irmãos, refletindo um pouco da palavra de Deus. Eu quero que você participe comigo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos juntos. Quero agradecer ao Senhor Deus, nosso Senhor, que tem nos dado essa honra, esse privilégio. Passamos por lutas, enfrentamos dificuldades, passamos por algumas enfermidades, mas o Senhor Ele nos deu uma nova oportunidade. O Senhor Ele nos deu uma oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui, juntamente com os irmãos. Eu quero te convidar a você participar comigo dessa live. Eu sei que nesse horário muitos irmãos estão fazendo. Graças a Deus por isso, que Deus abençoe cada um. Cada um que entrou ao vivo aqui com o intuito de pregar a palavra do Senhor com sinceridade. Que o Senhor use poderosamente. Queridos, eu quero aqui mandar a paz do Senhor para a congregação Planalto Canidezinho, congregação Tempo Central, na pessoa do nosso pastor Antônio José, congregação essa que nos dera a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de nós estarmos juntos pastoreando. Eu quero aqui mandar a paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos. E como havia escrito um texto nas redes sociais, no Facebook, agradecendo a Deus a todos os nossos amados irmãos, eu quero aqui externar mais uma vez a minha gratidão. Agradecer a todos vocês, meus amados, que com sinceridade, com um sentimento de preocupação para com a minha pessoa, muitos mesmo dos irmãos, graças a Deus, muitas congregações, muitos ministérios, muitos homens e mulheres de Deus, amigos do Evangelho, amigos nossos de profissão, e, enfim, muitos se solidarizaram com a minha situação, com a enfermidade que nós enfrentamos, mas graças a Deus que o Senhor nos dera a oportunidade. Quero agradecer a todos vocês, tá bom? Os que me ligaram, os que mandaram mensagem, os que não fizeram isso, mas estavam de joelhos curvados, lembrando de mim nas orações. Muito obrigado, irmãos. Eu venho, o intuito maior dessa live não é somente a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor você escuta todos os dias por muitos homens de Deus, pregadores melhores do que eu, com a desenvoltura bem melhor, vocês escutam por aí, estão escutando, graças a Deus. O intuito maior dessa live é agradecer a Deus a oportunidade, irmãos, porque eu pensei que não voltaria, mas o Senhor me deu uma nova oportunidade, nós voltamos, nós estamos aqui, estamos nos recuperando, não estamos 100%, mas eu creio que já 90%, tá certo? E graças a Deus por isso, eu quero aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dera, se pregar a palavra. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, eu quero pregar a Tua palavra com simplicidade, mas eu quero pregar a Tua palavra com sinceridade. Que venhamos fazer isso, irmãos. E eu quero te convidar a você participar comigo. Muitas pessoas estão participando conosco aqui, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Depois eu vou citar o nome de um por um. Eu quero perguntar aí se está tudo, se está bom, se o som está chegando bem aí. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. E o verso de número 11 até o verso de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículos de número 11 ao versículo de número 19. Que é uma passagem bem conhecida, que chama-se A Cura de 10 Leprosos. Participe comigo, tá certo? Pode mandar a sua mensagem, tá bom? Participando comigo nessa live, que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? A todos os nossos amados irmãos. Vamos ver o que o texto diz. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 11, diz assim: E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens, leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram os 10 limpos?
E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, meus queridos? Amados do coração de Deus, uma passagem tão conhecida, uma passagem tão lida, tão pregada. A passagem dos 10 leprosos, ela nos traz muitas lições. A passagem dos 10 leprosos, se nós fôssemos parar pelo menos 2 horas para refletirmos, nós teríamos muitas lições. Desde que for escrita, quantas lições já foram extraídas dessa passagem? A passagem dos 10 leprosos vai falar de misericórdia, vai falar de graça do Senhor, vai falar de um Jesus que sempre quebrou e quebra barreiras para abençoar o seu povo, e também não só seu povo, mas aqueles que têm fé e o buscam. A parábola dos 10 leprosos, ou a passagem dos 10 leprosos, não é parábola, a história narrada pelo médico Lucas, numa visão médica, numa visão de quem entendia de cura de enfermidades, vai falar, diz o seguinte: aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Nós já encontramos aqui o primeiro obstáculo, porque de outras vezes Jesus foi impedido de passar por Samaria. E a Bíblia deixa bem claro que aconteceu que Jesus, indo ele a Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens. Aí Lucas vai dar o diagnóstico. Não 10 homens comuns, não 10 homens normais, não 10 cidadãos de bem, embora que eles não fossem aqui falando, não fossem má pessoas, mas cidadãos do convívio da sociedade, mais 10 homens excluídos por causa da enfermidade, 10 homens afastados do convívio social, 10 homens, nós observamos aqui, longe de tudo e de todos, por causa da sua enfermidade. Nós sabemos que muitas pessoas, muitos homens de Deus pregam essa palavra e fazem um paralelo entre a lepra e o pecado, mas eu não quero me deter sobre isso. Eu quero aqui falar, irmãos, sobre 3 lições que nós aprendemos aqui e guarde no seu coração. A primeira lição é que a oração se concentra no problema. A segunda lição é que o louvor se concentra na resposta da oração. E a terceira lição nós aprendemos aqui, irmãos, que somente a adoração se concentra no provedor. Sabemos que vivemos uma geração e um evangelho, queridos, deturpado ou misturado por muitos, digamos, diluído ou falsificado, por muitos que estão pregando aí, irmãos, e às vezes me deixa triste, porque é um evangelho, irmãos, que só pensa em troca, um evangelho de barganha, um evangelho que não traz o juízo, um evangelho que não traz a renúncia. Mas aqui, queridos, que me chama a atenção, e eu quero te chamar a atenção comigo no texto, que diz que aconteceu, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Observe que os 10 clamaram. O versículo de número 13 diz: e levantaram a voz. A Bíblia não diz, mas não é pecado nenhum nós pensarmos dentro do texto. Quem sabe lá um deles encabeçou e disse: olha, só um, do jeito que nós estamos debilitados, talvez ele não vá ouvir. Vamos nos unir. Nessa hora os 10 estavam unidos para clamar. Nessa hora os 10 estavam unidos para pedir. E os 10 se uniram. E a Bíblia diz que não foi só um que clamou. Os 10 clamaram. E um clamando já é uma bênção. E 10 clamando. Uma voz. Agora não é só uma, são 10 vozes clamando. São 10 vozes que precisavam de socorro. São 10 vozes que precisavam de auxílio. São 10 vozes que estavam com a sua sentença de morte assinada. No exagero meu, eu quero dizer, com atestado de óbito já assinado. Mas aí, queridos, o Deus que muda a situação, Jesus, ele vai agora, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que eles pararam de longe? Porque a lei mandava que os leprosos parassem de longe, e alguns estudiosos vão dizer, vão nos ensinar que algum leproso, quando precisava passar, ele tinha que pôr a mão à boca por causa da saliva e gritar e tocar uma sineta dizendo: lá vem um leproso, saiam da frente, para que eles pudessem passar. E agora a Bíblia diz que eles entendiam e sabiam da lei, e a Bíblia diz que eles pararam de longe. E observe, meus amados irmãos, que eles pararam de longe, mas eles clamaram.
Quando se clama, a distância não é empecilho. Porque certa vez Deus, usando Jeremias, vai dizer, olha, por acaso eu não sou o Deus de perto, também o Deus de longe? Observe, queridos, que a distância entre Jesus e eles não foram empecilho para que Jesus os ouvisse. Porque além de Jesus ouvir, não era só um, eram 10. Os 10 aqui estavam na mesma situação. 10 homens doentes, 10 homens afastados, 10 homens condenados, mas 10 homens que usaram a sua voz para clamar, para orar. E eles estavam concentrados no problema. E quando Jesus passou, eles levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de mim? Não, ele não disse isso. Eles se uniram e disseram, tem misericórdia de nós, os 10. Tem misericórdia dessa turma. Eles não clamaram individual, o louvor não foi individual. Eles clamaram, tá certo? E eles disseram, tem misericórdia de nós. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que o clamor, a oração se concentra no problema. Eles estavam concentrados na sua situação, na situação difícil que eles se encontravam. E eles clamaram e clamaram de longe. E a resposta de Jesus foi, e ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Aí a lição que nós aprendemos aqui, meus amados, é que a lei mandava que se alguém em algum estágio da lepra ficasse bom, ficasse sarado, voltaria aos sacerdotes. Mas você observe aqui que Jesus, ele não curou os 10 logo, não foi imediato. Não foi aquela oração instantânea como ele fizera com várias outras pessoas, como aquele outro leproso que disse, Senhor, se tu podes me purificar, Jesus disse assim, eu quero ser limpo. O milagre não foi instantâneo. O milagre não foi como o cego Bartimeu. O milagre, irmãos, observem uma coisa. Jesus não os curou. Jesus mandou que eles fossem mostrar aos sacerdotes. Agora já imaginou se fosse eu e dizia, foi perca de tempo ter saído do meu lugar. O que é que eu vou fazer no sacerdote? Se eu sou leproso, se eu estou caindo, se está caindo a minha pele, a minha carne está de putrefação, eu sou um morto-vivo, o que é que eu vou fazer lá no sacerdote se eu não fui curado? Aí nós encontramos uma coisa chamada fé. A Bíblia diz que eles não hesitaram, não reclamaram e não pararam. A Bíblia diz que Jesus, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai aos sacerdotes. Jesus já fez a cura antes de acontecer. Jesus já declarou o milagre antes que acontecesse. E o que nós observamos aqui é que eram os 10. Até então os 10 estavam juntos, mas daqui a pouco nós vamos ver a diferença daqueles que estão interessados somente na cura, somente na bênção, e a diferença daquele que está interessado na bênção e no abençoador. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, meus amados, é que o problema, a oração se concentra no problema. E os 10 se concentraram no problema. Saíram clamando de alta voz. E se você observar comigo, diz assim, e aconteceu que indo eles, indo aonde? Para os sacerdotes. Eu não sei quais foram, ou onde foram, ou aonde eles foram, qual sacerdote eles procuraram, mas a Bíblia diz que eles foram. E no caminho, eles ficaram limpos. Ou seja, foi o processo. Há coisas que Deus faz, irmãos, ele faz instantaneamente. Mas a coisa que Deus faz é um processo. E uma dessas coisas que é um processo é a nossa santificação. Porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como o nascer do dia, que vai brilhando até ser dia perfeito. Então observe que é no caminho. É na caminhada, irmão, se você parar para observar, Jesus fez algo parecido com isso. João capítulo número 2, quando os servos foram levar aquela água transformada em vinho, e no percurso que eles foram mostrar ao mestre-sala, a água foi transformada em vinho ali. Então, se você parar para observar, meu amado, no caminho é que o Senhor trata conosco. E quanto mais nós caminhamos nessa caminhada cristã, mais nós aprendemos. Ora você chora, ora você sorri, ora você se alegra, ora você passa por luta, ora você está sadio, ora você está no leito do hospital. É nessa caminhada que o Senhor trata conosco, é nesse caminho. E esse caminho, meus amados, às vezes ele traz alguns percalços, alguns empecilhos, mas foi nessa caminhada, observe comigo o versículo de número 14. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos. Observe que até então a oração dos 10, até então eram 10.
E Jesus não disse, ide e mostrai, só você, ele disse, ide e mostrai-vos. Quem clamou, fora 10. Quem saiu do seu caminho, fora 10. Quem fora curado, foram os 10. E a Bíblia diz, ide e mostrai-vos, ou seja, vocês estão usando a sua fé. Vocês já pararam de longe, Jesus não disse isso, mas nós entendemos no texto. Vocês já pararam para obedecer à lei, e agora vocês vão e se mostram os sacerdotes. E a Bíblia diz que indo eles, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Ou seja, quando chegaram os sacerdotes, já estavam limpos, já estavam purificados. Agora eu te convido a você a entrar, irmãos, no coração, na mente, na vida desses 10 ex-leprosos. Agora você vai ver 10 homens devolvidos à sociedade. Agora você vai ver 10 homens, irmãos, restaurados a sua saúde. Entendendo que restaurado a sua saúde, eles podiam voltar à sua vida normal. Eles poderiam agora voltar a abraçar seus filhos. A Bíblia não diz isso, mas não custa nada você pensar comigo. Agora, irmãos, não custava nada. Agora eles não tinham mais nenhum empecilho. Eles poderiam agora voltar à sua vida. Quem sabe lá abraçar seus filhos, voltar ao trabalho, voltar à vida que eles haviam perdido por causa da enfermidade. E agora nós vamos encontrar que Jesus restabeleceu não somente a saúde. Nós entendemos, irmãos, que Jesus restabeleceu a vida desses homens. A vida moral, física, espiritual, sentimental, por que não, espiritual. De todas as áreas foram atingidas por causa da doença, mas também foram atingidas por causa da cura. Pare para observar comigo, irmãos, o que Jesus fez, Jesus fizera, Jesus fez, Jesus faz e está fazendo nas nossas vidas, que nos restaurou, que nos separou, que nos abençoou. O apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Nós fomos libertos, nós fomos salvos. Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Jesus nos purificou da lepra chamada pecado. Jesus rasgou a sentença que era contra nós, a acusação que era sobre a minha e a tua vida. Pare para observar, irmãos, o tamanho da bênção, a proporção da bênção, a largura da bênção, a profundidade da bênção que nós recebemos, porque espiritualmente nós estávamos condenados. Tá certo? E muitas vezes as pessoas trazendo o evangelho de açúcar, o evangelho que massageia o ego, eles começam com aquela conversa mole de dizer, irmão, não importa o que as pessoas pensam de ti, não importa o que Deus pensa de você, vai nessa conversa. Se nós não nos arrependermos, o que Deus pensa de nós é que nós somos inimigos dele. Se nós não nos arrependermos, o que Deus pensa de nós é que nós não prestamos. Mas quando o homem se arrepende, aí a coisa muda. Aí tem muita gente iludido com isso. Não vai pensar o que as pessoas pensam de você. O que importa é que Deus pensa. Olha, irmãos, tenhamos cuidado com essas expressões. O que Deus pensa de nós, tendo arrependimento, aí sim. Aí o Senhor pensa, porque quando o homem se arrepende, a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai falar para o seu povo, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamento de mal, de bem, não de mal. Ou seja, mas quando houver arrependimento. Então, o que nós éramos, irmãos, esses 10 leprosos. Talvez se você se ofendeu, achou pastor, você me chamou de leproso, então não vou tirar você, vou colocar eu, o irmão Enéas, esse que vos fala. Eu me encaixo, irmão, justamente nessa situação. Essa história parece comigo, não sei se parece contigo, mas espiritualmente e até fisicamente, por que não dizer que essa história também parece comigo? O versículo de número 15 diz assim, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Agora você vai encontrar uma diferença. Agora começou a separação daqueles que só querem a bênção de Deus, mas não querem o abençoador. Aqueles irmãos que querem um evangelho que lhe coloque no auge, mas não querem um evangelho que te chame a responsabilidade. Agora que vai haver uma diferença, irmãos, infelizmente, de 10 homens. Agora 9 ficam no meio do caminho. Agora 9 se esquecem. Agora 9 voltam atrás. Ou por que não? Agora 9 vão embora. Agora 9 receberam a bênção. Tchau, até logo. Não foi mais do que obrigação. Mas aí um agora vai chamar a atenção e vai me dar a segunda lição nessa noite. É que se a oração se concentra no problema, o louvor se concentra na solução. Observe agora que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E agora esse nosso amigo aqui, anônimo, ele não só teve uma visão física, mas uma visão espiritual. Ele olhou para o corpo e viu que estava bom.
Ele olhou para o corpo e viu que seu corpo estava sarado. Ele olhou para o seu corpo e viu que não tinha mais nenhuma mazela, nenhuma putrefação. Ele olhou para o seu corpo e viu que estava saudável e sadio. E a mesma voz, não mais a mesma, mas a voz que ele usou para, juntamente com os 10, dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Agora uma voz, irmãos, digo eu, restaurada, porque ele estava são. Agora, essa voz ele vai usar agora para, observe comigo, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele agora usou o seu pulmão novinho em folha. Ele usou agora o seu corpo restaurado, ele usou agora a sua carne restaurada, ele usou agora, irmãos, a sua matéria, ele usou agora o seu físico, e a Bíblia vai dizer que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Muitos só usam a voz para clamar, mas muitos esquecem de usar a sua voz para agradecer. Muitos usam a voz para pedir, mas não a mesma voz que usa para pedir, não volta para agradecer ao Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa história parece comigo, porque eu estou aqui nesta noite, voltando para agradecer aquilo que Deus fez na minha vida, e assim também Ele pode fazer na sua vida. Eu estou voltando para agradecer, não em alta voz, porque ainda não estou recuperado, mas louvando a Deus. E esse rapaz, irmãos, ele voltou, porque ele viu, mas ele não viu somente uma cura física, ele enxergou mais além. E a Bíblia diz assim, irmãos, que um deles se destaca e vai nos ensinar, irmãos, que a oração se concentra no problema, e o louvor se concentra na solução do problema. Agora ele estava saudável e ele usa a sua voz, a mesma voz que ele usara para clamar, agora ele usa para louvar. E a pergunta é, você tem usado a sua voz só para clamar ou para louvar também? Tem usado a sua voz para agradecer ou para murmurar? Tem usado a sua voz para reclamar da vida ou agradecer a Deus pelo ar que você respira? Não vou dizer você, vamos dizer nós. Nós estamos usando as nossas vozes somente para clamar? Ou estamos usando as nossas vozes para agradecer aquele que sempre nos abençoa? Queridos, o versículo de número 16 vai dizer assim: e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Olha aí, os outros não eram, esse era estrangeiro. Essa história parece comigo, não sei se parece contigo. Quem éramos nós? Estrangeiros. Quem éramos nós? Afastados da graça. Mas aí o Senhor, pela sua misericórdia, nos uniu. Observe o texto. Que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E a Bíblia vai dizer que ele caiu aos seus pés. Ele se jogou. Ele se dobrou. Ele se curvou. Ele se humilhou. Ele se prostrou. Falta até adjetivos para falar sobre isso. E ele cai aos pés de Jesus. E com essa atitude ele estava dizendo: Jesus, muito obrigado, porque eu ia morrer. Jesus, muito obrigado, porque o meu corpo estava apodrecido. Jesus, muito obrigado, porque eu estava longe da minha família. Jesus, muito obrigado, porque eu estava afastado das minhas atividades. Jesus, muito obrigado, porque a minha sentença de morte estava assinada. Jesus, muito obrigado. E outro que com essa atitude, caindo aos seus pés, lhe agradecendo, ou seja, Senhor, muito obrigado, porque quando sair daqui eu vou ver a minha família. Senhor, muito obrigado, não vou precisar mais colocar a mão sobre a boca, eu não vou mais precisar tocar a sineta, eu não vou mais precisar se reunir naquela aldeia, eu vou voltar para minha casa. Senhor, muito obrigado. Com essa atitude ele estava dizendo: Senhor, muito obrigado, e dando-lhe graças, ou seja, ele estava mostrando que o louvor, a oração se concentra no problema, mas somente o louvor se concentra na solução. E agora ele vai muito mais além do que isso. A terceira lição que ele vai nos ensinar é que somente a adoração se concentra no provedor. Ele não somente clamou, ele louvou, mas ele adorou. Tem pessoas que clamam, recebem, até louvam,
mas não adoram. E esse rapaz, irmãos, nos dá três grandes lições. Ele clamou, mas não ficou somente no clamor. Quando nós temos comunhão com o Senhor, nós sabemos disso. Que não servimos a um Jesus só com interesse que Ele faça algo por nós. Nós o adoramos por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E caiu aos seus pés com o rosto em terra. Ô irmão, ô lugar bom para cair é nos pés de Jesus. Ele desabou. Eu te convido nesta noite, não literalmente, também seria impossível, mas eu te convido a você espiritualmente a cair aos pés de Jesus. Juntamente comigo, você voltar. E a Bíblia diz que voltando, um deles voltou glorificando a Deus em alta voz. A você dar o máximo de si para o Senhor. Para você usar aquilo que o Senhor fez na tua vida para glorificá-lo. Não é para a glória nossa, não é para recebermos aplausos, não é para recebermos, irmãos, vários seguidores. Se você vai estar nos seguindo, Deus te abençoe, mas não é esse intuito. Não é o intuito de nós ficarmos ricos, milionários ou famosos, ou sermos aplaudidos de tapete vermelho. Não. Aquilo que o Senhor nos dera é para nós glorificarmos e louvarmos o seu nome. E um deles, vendo que estava são, voltou. Ele não voltou somente, irmãos, calado. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele não se importou com quem estava ao seu redor, talvez não tivesse. Ele não se importou se o seu louvor iria incomodar alguém. Ele voltou, irmãos, e o que me chama a atenção é que quanto mais grato nós somos, mais nós glorificamos e agradecemos ao nome do Senhor. E às vezes nós temos aquela neura, ou digo nós, ou muitos pregadores que parece que só vivem de glória a Deus. E irmão, dê um glória a Deus aqui, dê um glória a Deus melhor da sua vida, insistindo para o povo dar glória a Deus. E às vezes, para não passar vergonha, nós, eu e você, damos um glória a Deus, mas é tão forçado, é tão mecanizado. É tipo assim, eu vou glorificar logo para esse cara deixar de perturbar. E não funciona assim. Quanto mais nós somos gratos, mais nós glorificamos. Não precisa ninguém pedir, é do fundo da alma. Não precisa ninguém exigir e dizer que está com cara feia, com cara de delegado, chupando limão, essas coisas que os pregadores inventam. Não, não precisa disso não. Porque a adoração não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O resultado é o fruto da gratidão. O louvor é o fruto da gratidão. O louvor é o fruto do reconhecimento daquilo que Deus fez, fizer e está fazendo na nossa vida. Observe, querido, que ele caiu aos seus pés, com sinal de humilhação, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E era estrangeiro. E respondendo Jesus, disse: não foram os 10 limpos? Ou seja, não foram 10 que acabaram de me chamar de mestre? Não foram 10 que há pouco estavam me chamando de mestre? Não foram 10 que há pouco estavam... Claro que Jesus não disse isso, é um pensamento meu. Não foram 10 que me pediram a cura? Não foram os 10 que foram curados? Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? E se Jesus perguntasse a você e a mim agora, nesse momento, irmão Inés, irmão Joãozinho, irmão Israel, se Jesus perguntasse nessa hora: irmão Inés, onde estão os 9? Qual seria a nossa resposta? A minha seria o seguinte: Jesus, eu não sei cadê os 9, mas eu estou aqui. Senhor, eu não sei cadê os 9, mas eu estou aqui. Senhor, eu não sei cadê os 9, mas eu estou aqui aos teus pés. Eu estou voltando para te agradecer. Se Jesus te perguntasse agora: onde estão os 9? Qual seria a sua resposta? A minha seria essa: Senhor, eu não sei cadê os 9, mas eu estou aqui. Você pode dizer isso para o Senhor: Senhor, eu não sei cadê os 9, mas eu estou aqui para te louvar. Eu estou aqui para me derramar aos seus pés. Eu estou aqui para te adorar na beleza da tua santidade. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ou seja, cadê os 9 patrícios? Cadê os 9 judeus? Onde estão os 9 que fazem parte da promessa? Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe a autoridade de serem chamados filhos de Deus, a saber,
os que creem no seu nome. Somos nós, sou eu e você. Você que está me escutando, é você mesmo, sou eu mesmo. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Me chama a atenção aqui, é a humildade de Jesus, porque ele não diz assim, não houve quem voltasse para me adorar. Às vezes nós fazemos uma mensagem, ou nós pregamos, e saímos, abre aspas, bem na mensagem, e já achamos que somos muita coisa, achamos que a glória é nossa. Nós observamos Jesus aqui, não querendo nem a glória para ele, ele disse, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta e vai, a tua fé te salvou. Tem muitos estudiosos que não creem nesse texto, mas eu creio que ele está falando aqui de salvação, não só física, mas salvação espiritual, coisa que os 9 não alcançaram. Esse alcançou. Os 9 não alcançaram porque voltaram atrás. Os 9 não alcançaram porque foram ingratos. Os 9 não alcançaram porque somente clamaram. Esse aqui clamou, esse aqui louvou e esse aqui adorou. Guarde isso no coração, meu querido. A oração se concentra no problema. O louvor se concentra na solução do problema. Mas somente a adoração se concentra no provedor, naquele que cura, naquele que salva, naquele que liberta, naquele que ajuda, naquele que abençoa, naquele que ergue, naquele que levanta, naquele que faz aquilo que é impossível. Você está entendendo essa reflexão? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa voz que ele usou para clamar, mesmo enfermo, mesmo com seus dias contados, porque aquela doença era terrível e perversa. E agora ele usa a voz, curado, ele vai clamar em alta voz. Muitas pessoas só clamam em alta voz quando estão em aflição. E aqui ele clamou em alta voz porque havia sido curado. Porque havia sido restaurado e renovado. Fisicamente, moralmente, espiritualmente e sentimentalmente. E agora ele desaba aos pés de Jesus. Ele cai. Ele se curva, ele se prostra, ele se rende aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Eu não sei o que foi que ele disse, meus irmãos. Eu não sei o que foi que ele disse, mas se você me permitir, eu quero tentar, não adivinhar, mas quem sabe pensar por ele. Ele disse, Senhor, muito obrigado. Eu ia morrer, mas o Senhor me curou. Senhor, muito obrigado. Eu estava fedido por causa da doença e agora não estou mais. Senhor, muito obrigado porque meu corpo era podre e agora está limpo. Senhor, muito obrigado porque eu estava afastado da minha família e agora estou novamente perto. Talvez fora isso que ele disse, Senhor. E o Senhor disse, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Anote aí no seu coração. Amados do coração, vou repetir mais uma vez. A oração se concentra no problema. O louvor se concentra na solução do problema. Mas somente a adoração se concentra no provedor. Somente a adoração se concentra naquele que fez, naquele que realizou. E aquele chama-se Jesus Cristo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Se concentra no leão da tribo de Judá, na raiz de Davi. Se concentra no alfa e no ômega. Se concentra no bom pastor. Se concentra, meu querido, no pão da vida. Se concentra na porta das ovelhas. Se concentra, meus amados irmãos, no caminho, na verdade e na vida. Se concentra na resplandecente estrela da manhã. Se concentra em Cristo, o primeiro e o último. Se concentra nele, tudo por ele e para ele. Que Deus em Cristo vos abençoe. A todos os nossos amados irmãos, tá certo? Cada um de vocês que participaram. Daqui a pouco, se preocupe não que aqui nas redes sociais eu vou agradecer pessoalmente a cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigado, meus irmãos, pela oração dos irmãos. Muito obrigado pela intercessão dos irmãos. Que o Senhor venha restaurar aquilo que você esteja precisando. Mas lembre-se, quando você receber a bênção, volte para agradecer. Não vá agradecer ao pregador.
cai aos pés de Jesus. Não vai agradecer, é claro que você vai agradecer por uma questão de educação, você vai dizer, irmã, muito obrigado pela oração. Mas lembre-se que os irmãos oraram por mim. Os irmãos, não por mim, só quem pode orar por mim sou eu mesmo. Os irmãos intercederam em meu favor. Seria a melhor maneira do português de falar. Vocês intercederam em meu favor. E o Senhor ouviu. E em primeiro lugar eu agradeço a Jesus, porque foi Ele que fez. Mas eu agradeço o carinho dos irmãos. Eu seria ingrato de esquecer disso. E muitos irmãos choraram, muitos irmãos intercederam pela minha vida. E eu não tenho como retribuir a vocês, senão dizendo que Cristo vos abençoe, tá bom? Eu não tenho como retribuir a vocês tamanha gentileza, tamanha consideração para com a minha pessoa. Deus abençoe a vocês. Eu queria citar o nome de cada um, mas não vai dar tempo, seria injusto. Mas todos vocês que estão participando comigo aqui, eu quero gentilmente retribuir e agradecer, tá certo? Guarde isso no coração. O Senhor é contigo. E eu te convido só mais uma vez, escute esse louvor. Já já nós encerramos. Irmão Franklin, Deus abençoe, meu querido. Junto a ti. A oração se concentra no problema. O louvor se concentra na solução. Mas somente a adoração vai se concentrar no dono da bênção. Você conhece esse louvor? É porque eu sou velho, eu só gosto de hino velho, tá certo? Diga para ele, eu quero mais da tua presença. Eu quero estar aos teus pés. Eu quero estar curvado diante de ti. Quero ser vaso em tuas mãos para te exaltar, te adorar. Diga para ele, vem moldar o meu coração. Queridos, eu quero fazer um pedido aos irmãos, tá certo? Nós temos lá no nosso canal no YouTube, tem algumas reflexões, eu não me atrevo nem a dizer que é pregação, tá certo? Comparado a grandes homens de Deus, temos lá umas reflexões. Se caso você não se inscreveu e queira se inscrever, tá bom? Faça isso lá, coloque lá Enéas Fiuza, que vai aparecer lá esse que vos fala, tá bom? Aí se você quiser mandar lá um like e quiser se inscrever, nós temos 40 inscritos. Pode parecer pouco, mas foram 40 inscrições sinceras. Quem sabe lá não melhorar um pouquinho hoje, tá bom? Se você quiser fazer isso, se você já fez, muito obrigado. Se você ainda não fez, muito obrigado a si mesmo. Mas se você quiser fazer-nos uma visita lá, tá bom? Nós temos, daqui a pouco eu vou colocar também essa reflexão lá. Nós temos alguns, tá bom? E para nós aprendermos juntos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.